A vereadora Estela Almagro está pedindo encaminhamento ao GAECO a respeito da denúncia de que um hacker ligado à família da prefeita Suelen Rosim teria investigado suas contas e redes sociais. A vereadora já conversou com todos os vereadores, esse pedido foi assinado por todos. Foi assinado por todos e já foi endereçado hoje para a coordenadora do GAECO, né? A promotora responsável, no sentido de que as investigações conduzidas até aqui pela Secode de Araçatuba seja, de certa forma, não desmembrada, mas também trazida a Bauru, já que tanto o autor do crime praticado, né, que é a encomenda do serviço pelo hacker que se encontra preso na Sérvia, para que nós tivéssemos não só nossos dados pessoais invadidos, a nossa vida vasculhada, mas as nossas redes sociais derrubadas, né? Então, eu fiquei em 2022 por cerca de quase 5 meses sem as minhas redes sociais por conta dessa invasão. Eu só recuperei essas redes sociais a partir de uma ação na Justiça Comum, né? E tive que chegar, inclusive, ao Tribunal de Justiça, porque, em casos assim, você tem efetivamente que comprovar não ter feito qualquer ato que contrarie as normativas da rede mundial. Então, ela recorre, e isso levou aí cerca de quase 5 meses. Então, em meados de maio, eu volto a ter a página que eu usava na época, coincidentemente, para denunciar as desapropriações ocorridas naquela época, controversas até agora, né? Algumas já, inclusive, comprovado pelo Ministério Público e CAEX, estarem superfaturadas, que são obras, aquisições obsoletas e desnecessárias, isso também está bastante evidente. Então, evidentemente, isso causava incômodo no governo, não é? Porque eu nunca vi esse Valmir Braga, nunca tive nenhum contato com ele. O que é que levaria o cunhado da prefeita a pagar um hacker para derrubar a página da vereadora, que é líder da oposição? Então, essa é uma questão de um conflito da republicanidade muito evidente, só não enxerga quem não quer. Então, nós estamos tomando essas providências, primeiro essa junto ao GAECO. Segundo, nós vamos tomar providências jurídicas também, né, naturalmente. As investigações precisam acontecer, continuarem acontecendo, não só do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista da promotoria, da GAECO, da Secode, mas, seguramente, esse avantajar aí do que se prenuncia vai acabar redundando em discussões políticas mais duras, com provas ainda mais robustas, e essa discussão seguramente é o que vai nortear, seguramente e infelizmente, porque o governo deveria estar cuidando da saúde, da educação, da infraestrutura e não invadindo conta de vereador, tendo os membros da sua família, porque a Suelen, ainda que não tenha feito pessoalmente, pelo menos não comprovado até aqui, o fato de ser um parente seu próximo, pelo modelo de gestão que ela impôs para a cidade, né, que a presença do pai, da mãe, do cunhado, da irmã no gabinete é uma presença constante. Então, essa forma de governar com a família faz fundir-se, né, no entendimento público coletivo, na visão do imaginário popular, que qualquer membro da sua família representa o governo municipal. Então, isso é muito grave e seguramente vai trazer consequências jurídicas e penais também igualmente graves, de acordo com o tamanho aí do crime, do absurdo praticado. Você falou que a Câmara Municipal está sob ataque, né? Em que medida esta ação, né, essa invasão de contas, né, de dados pessoais, fere a autonomia de decisão, de posicionamento dos vereadores? Primeiro, cria uma insegurança muito grande, né? E eu creio que o pior para a própria prefeita, neste primeiro momento, enquanto as investigações acontecem, é a desconfiança que ela semeou na Câmara Municipal em relação a ela e a sua família. E a conduta que tem, nada republicana em relação aos vereadores, né? O sentimento, a percepção de, olha, eu também posso ter sido gravado, eu também estou sendo acompanhado, acaba que domina o sentimento, e domina com razão. Porque as provas no processo apresentado pelo hacker, no dossiê, são muito robustas. São muito robustas. Segundo, colocar a Câmara Municipal como um poder sob ataque, aí você vai somar-se o que aconteceu com o vereador Meira, né, um dossiê apócrifo, falando sobre a vida dele, família, enfim, que agora, com investigações, vai se chegando, né, a núcleos empresariais, a parente desse ou daquele, que também tem as vinculações com o governo, é muito delicado. É algo que está sendo investigado num caso à parte, mas aqui no documento para a GAECO, obviamente, nós mencionamos isso também. Por quê? Porque são 2 vereadores. De imediato, são 2 vereadores. Você vai pegar o vereador Borgo, que já teve outros conflitos, não é? E que também já trouxe a público, em meses anteriores, informações de bastidores de um dossiê que poderia estar sendo levantado sobre a vida dele. Então, agora você vai vendo um modus operandi que vai dando robusteza para os argumentos, até então, só verbais. Quando o hacker
documenta, quando o dossiê contra o vereador Meire se torna físico, quando as investigações apontam para pessoas, RG, CPFs, quando você vai conseguindo fazer essas vinculações e acaba circulando em torno do Palácio das Cerejeiras, você tem que ter uma preocupação de Estado. Porque são 2 vereadores, 3 vereadores, quantos mais vereadores, da Câmara Municipal nesta legislatura, com ataques visíveis, com o intuito de calá-los, com o intuito de não deixar que a Câmara faça o seu papel, que é o seu maior mistério, que é o de fiscalização do Poder Executivo. Isso é muito grave, isso é muito grave. Neste primeiro momento, muito grave do ponto de vista penal criminal. Mas na hora que as provas mais evidentes chegarem e elas forem robustas o bastante, pode ter certeza absoluta que terá consequências políticas, jurídicas e administrativas. Por isso que eu te perguntar, né, qual a expectativa com relação a essa investigação, tanto pelo GAECO como pela Justiça, e as consequências para esse atual governo municipal? Podem ser drásticas, porque é o caminho que ela optou. É uma opção de governo, né? É esse clã, esse grupo familiar que cada um vai fazendo o que quer, do jeito que quer. Não é? O silêncio da prefeita, não é? Em não repreendeu, não pediu desculpas, não, até para se colocar como uma suposta, olha, alheia ao processo, a postura foi errática. Foi errática, foi omissa, foi submissa a um processo que parece que, com ela, sem ela, independente, está rolando ali e ela vê isso com naturalidade. Isso é muito grave, porque nós estamos falando de Bauru, 400 mil habitantes, principal cidade do Centro-Oeste paulista. Olha a repercussão de mídia que nós temos aqui, canais de TV, de rádio, jornal, não é? Blogs alternativos, uma série de canais, a própria Câmara Municipal que tem um canal de TV há 25 anos. Você não temer, né, os reflexos que um ato assim poderia trazer é de um grau de irresponsabilidade e de uma percepção de impunidade que precisa ser punida com rigor. E essas investigações vão apontar exatamente isso. A hora que isso se tornar robusto bastante para ter implicações aqui na Câmara Municipal, no procedimento das investigações, pode ter certeza absoluta que o governo vai estar atingido em cheio. Obrigada, vereadora Estela Almagro, conversando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru.